comissão para fazer a postagem depois. Então, uma boa noite para todos, sejam bem-vindos para o segundo dia da nossa oficina de tecnologias CAD, CAM, CNC. Eu sou o professor Ed Alencar, que estou conduzindo essa atividade. Vamos retornar aqui, né, no Google Sala de Aula, na nossa área com as atividades. Então, mudando aqui para o botão Atividades. Como eu havia deixado avisado a vocês ontem, no dia 1, nós teríamos um conteúdo aqui, um material, né, a ser trabalhado. Está todo disponibilizado aqui no material Oficina de Tecnologias, CAD, CAM e CNC. O link de acesso para a gravação de toda a atividade de ontem está disponível aqui também, para que vocês possam acessar a qualquer tempo, tá? E eu coloquei aqui uma atividade de compartilhamento da tela da máquina virtual para aqueles que ainda não têm o simulador instalado, né, o Sinotrem, para realizar esse procedimento que eu demonstrei ontem. Na noite de hoje, a gente vai trabalhar com esse conteúdo que está aqui no dia 2, tá? Oficina de Tecnologias CAD, CAM e CNC. Novamente aqui, ó, tem o material em PowerPoint, identificado como dia 2. O restante que está aqui é o material que está em forma de link no PowerPoint. Caso o link do PowerPoint não funcione, vocês conseguem acessar por aqui também as informações. Tudo bem? Joia, joia. A partir desse momento, eu vou compartilhar com vocês a minha tela do PowerPoint, para que eu mostre para vocês exatamente a apresentação que tem ali no Google Sala de Aula. Caso vocês queiram baixar o material do Google Sala de Aula, procedimento que eu mostrei ontem para vocês, né? Vou repeti-lo aqui. Então, clica aqui no arquivo em PowerPoint. Ele vem para uma tela aqui que não tem opções para download, né, num primeiro momento. Vem no botãozinho mais opções, abrir em uma nova janela. Vai ter aqui a opção de download, para que vocês possam fazer o download do material, tá bom? Vou reproduzir aqui diretamente do meu equipamento, que eu acredito que fica melhor aí a visualização. Só um momento. Acredito que já está aparecendo aí para vocês a tela inicial da apresentação, que é a identificação do Eficiência Virtual. As primeiras telas são uma revisão, né, do que a gente conversou ontem. Então, no dia 1 falamos sobre plano cartesiano, coordenada absoluta, estruturação e programação CNC, usando aquela máscara de programação que eu mostrei a vocês, e uma estrutura genérica, né, para a programação CNC. E no finalzinho, nós conversamos sobre a parte de simulação de usinagem e disponibilizei o tutorial para auxiliá-los, né, na instalação do simulador de usinagem. Como eu já havia comentado ontem, caso tenham alguma dificuldade durante a instalação do simulador, me manda mensagem, conversa comigo, que eu tento orientar para que vocês cheguem no resultado da instalação e, claro, espero que consigam realizar a atividade conforme eu apresentei ontem. Tá? Dia 2, que é hoje, né? Nós vamos tratar aí de mais um recurso referente ao simulador de usinagem Sinotrem, que é o ambiente dele chamado de Shop 1000, Shop, que é a parte
de recurso facilitador ali, o 1000 está indicando que é um equipamento de fresamento, um equipamento de fresagem de peças, tá? Então ele é identificado lá como Shop 1000. E vamos falar também do Fusion 360. Vou fazer uma rápida demonstração em cima desse mesmo exercício que eu apresentei ontem para vocês, do uso da tecnologia CAD e CAM, a fim de realizar toda a parte do modelo tridimensional e a simulação de usinagem. Se der tempo, eu mostro como gerar o pós-processamento, que é a elaboração da programação CNC. Se não der tempo, tem um material de suporte vinculado a essa apresentação que contém essa orientação. Então eu iniciei, perguntando aí sobre as dúvidas, dificuldades para a instalação do simulador. A princípio ninguém se manifestou, exceto o Jorge, que colocou a situação dele de não ter feito ainda a instalação. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Essa atividade é uma atividade que eu espero que continue aí, viva e que permita estabelecer o contato, o diálogo com os participantes aí por um bom tempo. Então hoje nós vamos tratar mais dessa parte aqui, o facilitador Siemens Shop 1000 para apresamento e o Fusion 360 CAD CAM, uma breve introdução. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, falhar o áudio, pode interromper, eu paro, volto aqui sem problema algum, tá bom? Ontem nós realizamos uma atividade que, em um determinado momento, apresentei esse desenho para vocês, e a partir desse desenho, nós identificamos aqui os pontos, e por meio dessa identificação dos pontos, nós preenchemos uma tabela de coordenada absoluta. O que era essa tabela de coordenada absoluta? Exatamente o ponto coordenado aqui, a identificação, o endereço desse ponto no espaço em relação a essa referência de origem. A gente pegou isso para todos os pontos e levou para aquela máscara de programação, transcreveu, ficou com aquela estrutura de programação. Agora, vou mostrar para vocês um outro procedimento, que ele está todo detalhado aqui nas próximas telas, tá? Na tela 4 aqui, ou melhor, tela 4, tela 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e um comparativo na tela 15, tá bom? Todo esse procedimento que está da tela 7 até a tela 15, eu vou fazer no simulador de usinagem aqui para vocês, tá? Quem quiser acompanhar e tem o software instalado, quer acompanhar o procedimento, acompanha pela videochamada aí, ou tem o material de suporte com todas as orientações do que eu vou estar falando aqui, tá? Eu acredito que fica melhor a visualização se eu deixar o simulador em tela inteira aí para vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela do simulador. Então esse é o simulador Simutrem, que eu orientei ontem sobre a instalação, fiz uma demonstração, uma simulação de usinagem com vocês, e hoje, para falar desse ambiente, Shop 1000, o procedimento é bem parecido. A gente acessa por esse botão Program Manager. Aqui, seleciono a opção Part Program. Selecionando essa opção Part Program, a gente vai ter na barra de menu vertical a opção para criar um novo arquivo. Tá? Então a gente vai clicar aqui em Novo. Ontem foi usada essa opção Program Guide, que é o G-Code. Hoje
eu vou fazer a demonstração desse Shop 1000, para a gente comparar qual a característica de um, qual a característica do outro. A gente vai ver que o resultado final é o mesmo, no entanto, a estrutura da programação ela é bem diferente, tá bom? Vou colocar um nome aqui, então selecionei Shop 1000, vou colocar o nome, vou colocar como Ciência, Oficina de Tecnologia 3C, CAD/CAM CNC. Ok. Então, nesse momento, o que aconteceu? O simulador direcionou para um ambiente, para uma interface que me permite fazer ali a identificação do bloco inicial. Não sei se vocês se recordam, mas ontem eu comentei que naquela estrutura, naquela máscara de programação, a gente tem aquele workpiece que permite que nós determinemos o tamanho do bloco. O bloco que nós temos, né, lembrando de ontem, ele tem dimensões de 50 por 50 por 15. Então essas informações têm que aparecer aqui nessa tabela. No material em PowerPoint, tem ali do lado direito toda a instrução de preenchimento dessa referência. Então, só contextualizando aqui, a primeira linha de referência indica a unidade de medidas, que a gente pode usar milímetros ou polegadas. Esse G54, que está no Work Offset, um deslocamento de origem, então a gente não precisa se preocupar com essa nomenclatura, com essas informações iniciais. O que a gente precisa se preocupar aqui? Com essa opção X0, conforme eu clico aqui, ele me indica que é essa referência. Esse X0, a gente vai considerar exatamente aquele ponto no eixo X em que está aquele símbolo da origem. Está no ponto 0, então vai ficar como 0. O Y0, mesma coisa, vai ficar como 0. Que é aquele símbolo com os dois quadrantes preenchidos, está no ponto 0. Reparem que ele é toda a extensão que eu tenho do objeto, toda a dimensão que eu tenho do objeto no eixo X. Então, nesse caso, 50, e no eixo Y também 50. O ZA é a referência que eu tenho da altura do objeto, ou seja, o ponto de referência onde o eixo Z ali também é 0. Então seria como se o ponto Z, o eixo Z estivesse naquele ponto de origem também. Então a gente vai preencher aqui com 0. E o ZI, que aparece, a gente vai preencher com menos 15. Não sei se recordam, mas ontem, quando nós fizemos o preenchimento daquele workpiece, eu coloquei lá um valor negativo também para a referência de Z. Ficou como menos 15. Então, basicamente, é esse preenchimento. X0, Y0, X1, Y1, ZA, ZI, e está encerrado aqui o preenchimento. Tá? Caso a gente queira, pode fazer um ajuste nesses pontos de aproximação. Por exemplo, esse RP aqui, colocar ele mais para cima ou mais para baixo, vai dar diferença no final na simulação, no posicionamento final da ferramenta. Eu vou deixar do jeito que está aqui mesmo, tá? Com 52 a referência. Acho que é essa mesmo que eu passei para vocês lá. E vou clicar aqui no aceitar, accept. No nosso exercício de ontem, aqui o primeiro bloco, ele aparecia com uma palavra, workpiece, e vários números e letras ali de identificação daquela referência. Aqui repara que o meu workpiece, a minha identificação do bloco, foi substituído por um elemento parametrizado. Ou seja, essa linha que está selecionada aqui na cor laranja, tem toda a informação do workpiece e eu não consigo visualizar aqui todos aqueles números que aparecem naquela referência. Mas até aí, tudo tranquilo. Identificamos aqui o bloco. Qual que é o próximo passo? Realizar o contorno, o perfil hexagonal. E aqui a gente tem uma particularidade, a gente consegue desenhar aquele perfil hexagonal para que posteriormente ele seja usado na estratégia de simulação de usinagem, na estratégia de usinagem.
Para fazer esse procedimento de desenhar o contorno, nós precisamos da tabela de coordenada absoluta. Então, avançando aqui, ó, que eu mostrei ali para vocês até agora, até essa etapa aqui, ó. Agora, a gente vai criar um contorno que ele vai ter essa característica, ó, partindo da referência que nós temos aqui da tabela de coordenada absoluta. No simulador, vou desenhar esse perfil hexagonal que vai servir de referência para realizar a estratégia de usinagem, tá bom? Eu vou deixar a tabela aqui do ladinho para eu poder visualizar os números. Eu acho que fica mais interessante fazer a demonstração dessa forma. Eu só diminuo aqui um pouco a caixa do simulador. Ver quanto que eu consigo deixar ele aqui melhorzinho. Ah, legal. Acho que assim já fica bom. Então, para a gente realizar aquele procedimento do contorno, vai ser o seguinte, ó. Aqui no menu horizontal tem essa opção Conte 1000. Clico em Conte 1000 e aqui no menu vertical tem a opção New Contour, que é um novo contorno. Clico ali em novo contorno. E vou dar o nome aqui para ele de hexágono. Clico aqui em aceitar. Uma vez que eu aceito, vem para uma interface, onde nessa interface eu já começo inserindo aqui, ó, o preenchimento referente ao ponto 1. Então esse X é referente ao ponto 1, eu coloco 13, e o Y referente também ao ponto 1, coloco 5. Ponto 1 não é 13, 5. Coloco ali a referência e aqui embaixo, no menu vertical, clico em aceitar, accept. Olhando a imagem que eu tenho aqui mais à esquerda, plano cartesiano, eixo X e eixo Y, e aqui foi criado um ponto. Esse ponto é exatamente o ponto 1. Perceba que no eixo Y ele está na referência de 5, e no eixo X ele está na referência aqui de 10 mais alguma coisa, que ele não mostra o 13, mas como eu digitei 13, né, eu tenho essa referência de 13. O próximo ponto, que é o ponto 2, eu tenho que fazer a seguinte análise. É uma linha horizontal, traçado do ponto 1 para o ponto 2. É um traçado horizontal, é um traçado vertical ou é um traçado inclinado? Deixa eu olhar no desenho, né? A gente vai ver aqui que o ponto 1 para o ponto 2 é um traçado inclinado, né? Por ser um traçado inclinado, nós vamos adotar aqui, ó, essa ferramenta, ela serve apenas para traçado horizontal, essa outra apenas para traçado vertical e essa para traçado inclinado. Se eu tenho um ponto de arredondamento, aí usa essa daqui de baixo. Então a gente vai usar essa daqui, ó. Então vou clicar nela e vou informar o ponto 2, x2, y25. Preencheu 2 e 25, clico aqui em aceitar. Perceba que aqui já foi criado o traçado do ponto 1 para o ponto 2. Novamente, do ponto 2 para o ponto 3 é uma linha inclinada. Então clico aqui na referência para criar uma linha inclinada. Vou colocar ponto 3, 13 e o y 45. Aceito. O ponto 4 agora não é inclinado, é uma linha horizontal. A minha referência de linha horizontal aqui é essa ferramenta. Clico nela e aqui para X vou colocar a cota ali, ou a coordenada, né? Melhor falando, do ponto 4,
aqui o x37. Reparem que aqui eu não tenho a referência do y, porque se ela é horizontal, quer dizer que ela vai manter a mesma referência que está em relação ao y. Então só coloco ali o x37 e clico em aceitar. Eu vou ter o resultado da linha horizontal. Volto a ter uma linha inclinada no ponto 5, então vou usar essa ferramenta. O x, vou ter a referência de 48 e o y, 25. Então, quando ela é inclinada, obrigatoriamente eu tenho que colocar a referência de x e y. Quando ela é horizontal ou vertical, eu coloco apenas a referência de x quando horizontal ou de y quando vertical. Tá? Do ponto 5 para o ponto 6 também é inclinado, então vou colocar aqui o x 37, que é o ponto 6, e o y 5. E aceito. E por fim, a horizontal aqui para fechar no ponto 1. x13. Não preciso colocar a referência vertical, né, de y. Então tá aqui a figura. Olho aqui, vejo se é isso mesmo, o perfil hexagonal que eu quero que seja definido, e clico no botãozinho aceitar. Aceito o contorno, eu tenho aqui a opção do contorno, porém, ele é um contorno que ainda está em aberto, eu não tenho a execução, eu não tenho a definição dos parâmetros de corte da estratégia de usinagem a ser adotada. Voltando na nossa apresentação aqui, do PowerPoint, que é essa condição, né? Agora a gente vai definir o contorno. Para definir esse contorno, também tem todas as orientações aqui, tá? Do preenchimento. Eu vou seguir exatamente o que está aqui para reproduzir aí para vocês. Essa definição do parâmetro de usinagem, das referências de ferramenta, estratégia que vai ser usada para a simulação de usinagem, aqui no nosso caso, nós vamos continuar usando aqui no menu horizontal o botão Continue. Então, clico aqui em Continue. E depois vou aqui no menu vertical e vou selecionar essa opção Path Milling, que é para seguir um caminho. Qual caminho vai ser? O meu caminho vai ser o contorno que já está definido. Quando eu clico aqui em Path Milling, provavelmente o preenchimento aqui, ó, ele está com valores diferentes do que está aparecendo aqui no meu. Tá? Vou tirar aqui para fazer o preenchimento completo, fica mais fácil de interagir aí com vocês. O objeto está aparecendo aqui com uma visualização, vamos dizer assim, tridimensional. Se eu quiser ver exatamente qual que é o contorno que eu estou usando como referência, tenho que intercambiar, clicar aqui no botãozinho Graphic View. Quando eu clico no Graphic View, ele mostra exatamente qual que é o contorno que está servindo de referência para essa condição de estratégia de usinagem que eu vou fazer aqui, que é o contorno hexagonal, o contorno do hexágono que eu representei anteriormente. Então tá certo, é isso daí. A letra T indica a ferramenta. Ontem eu falei para vocês que para inserir a ferramenta, precisaria vir aqui no botão Offset para ver a listagem de ferramenta, mas que naquele momento a gente usaria a ferramenta de 16, que eu já sabia que em qualquer instalação do simulador tinha e não daria problema. Aqui é mais simples, ó. Clicando aqui no campo referente à ferramenta, no menu vertical, primeira ferramenta lá em cima, Select Tool, clica nela e vem aqui e procura a ferramenta. A gente tem ferramenta de 50, de 16, de 10, vários formatos, perfis de ferramenta. Vou clicar aqui na de 16, que é a mesma que foi utilizada ontem, e ok. Já carregou a ferramenta, já defini a ferramenta que vai ser usada. O F indica a velocidade de avanço que vai ser utilizado. Vou colocar aqui 300
milímetros por minuto, e a rotação é quantos giros por minuto essa ferramenta vai apresentar, quantas rotações por minuto. Vou colocar aqui 3.500. Machine aqui a gente não vai mudar, vai deixar com esse triângulo único que representa desbaste. A referência aqui do raio de compensação, também não vamos mexer com isso daí, não precisa fazer alteração. O Z0, ele vai ser a referência do ponto de início da usinagem. Ah, mas não dá para ver aqui, não tem aquela interação com o bloquinho, igual aconteceu nas etapas anteriores? Tem. A partir daqui, ó, se eu mudar aqui o Graphic View, ele volta para cá e me mostra o que é o Z0, o que é o Z1, o que é o DZ. Então o Z0 é o ponto de início da usinagem no eixo Z, que é 0. O Z1 é o ponto final da usinagem no eixo Z. Então aqui a gente vai colocar -8, que é a profundidade de usinagem. O DZ é o incremento, quanto eu quero que a ferramenta penetre na peça, né, e execute o perfil. Vou colocar 2 milímetros, então ela desce 2 milímetros e faz o contorno. Desce mais 2, faz o contorno. O UZ é um excedente de material que eu posso deixar para acabamento. Vamos deixar como 0. E o UX também fica como 0. Tá? Então, repetindo aqui, o que foi configurado. Ferramenta, avanço e rotação, eixo Z, início, fim e o incremento que eu quero desse eixo. E sem deixar aqui excedente de material. São essas as informações aí de configuração desse contorno. Clico aqui em aceitar. Aqui, ó, não sei se vocês perceberam antes, mas não tinha um vínculo desse contorno com nada aqui embaixo. Agora tem com esse perfil, né, com esse caminho que vai ser seguido, que é o caminho do contorno. E toda a informação referente à rotação de ferramenta, aproximação da peça, está nesse bloco aqui. Ou seja, esse bloco parametrizado, esse outro e esse, são 3 blocos parametrizados, eles substituem toda aquela programação da máscara que eu mostrei para vocês ontem, que a gente preencheu, copiou e trouxe para cá para o simulador. Então, a partir daqui, simulação de usinagem. Venho aqui no menu horizontal, botão Simulation, ele vai carregar a simulação na opção de Top View. Se eu mudar aqui para o 3D View, consigo ver a usinagem 3D. Percebam que a gente chega no mesmo resultado, né? É uma mesma tecnologia, porém ela tem duas referências, duas funcionalidades. Uma, que eu gero a programação numa condição onde eu tenho que conhecer todos aqueles códigos, todas aquelas funções para chegar no resultado. Tanto que ontem eu disponibilizei aquele link das tabelas, né, de função preparatória, função miscelânea para vocês. E essa forma, esse procedimento, nós não temos praticamente a necessidade, né, de conhecer todos aqueles códigos. A coisa é mais intuitiva, tem ali ilustrações que vão nos orientando sobre como fazer o preenchimento para se chegar no resultado da simulação de usinagem e, posteriormente, na prática, né, da usinagem de peças. Voltando aqui na apresentação, então está aqui a condição de usinagem, e aqui um comparativo, né, ó, de como ficou a nossa atividade ontem, que é essa que está mais à direita aqui, né, não dá nem para ver todos os blocos que tem aqui, e a de hoje com os blocos parametrizados. Então isso é uma tendência, principalmente relacionada com a cultura maker, né, da faça você mesmo. Estão sendo desenvolvidas tecnologias ou facilidades para essa área de programação CNC. A gente consegue fazer ali uma condição de
desenho, usar no Sinotrem um ambiente CAD, a gente consegue fazer desenho, é um ambiente CAD. E o ambiente de CNC, que é a parte de programação e simulação. A manufatura, quando a gente define a estratégia, a ferramenta, tamanho de peça, essa é a parte CAM, a parte de manufatura, que nesse simulador a gente consegue ter a percepção também. Tá? Estamos em 38 participando hoje. Vocês conheciam esse recurso? Conseguem perceber uma diferença entre os dois? No primeiro momento pode ser um pouco mais complicado. Gostaria de saber de vocês aí o que acharam. Pode se manifestar pelo chat, pode fazer manifestação por áudio, fique à vontade. O Fábio está colocando aí que é novidade, achou interessante. Essa questão de ser intuitivo, eu acho bem bacana. Acho que auxilia bastante no despertar a vontade de aprender. Acho que fica até mais fácil, né? De você falar assim, cara, não é tão difícil, vou tentar propor algumas coisas aqui. Tem alguns materiais aí que podem ajudar. Felipe está colocando aqui que é novidade, Júlia também não sabia. Jorge está colocando que no trabalho tem um entorno com Sinomeric, que é um comando, né? Que tem essa interface aí. Sim, o Sinomeric Operate, ele é bem parecido com os comandos da Siemens, né? O Sinomeric da série 810, 830, 840. Então, aproxima bastante. Toda a atividade, todo o recurso disponível nesse comando Sinomeric, tanto o da série, né, 810, 820, 830, 840, o operate ele chega bem próximo. O que garante essa proximidade? Garante que uma vez que você validou por meio de simulação aqui nesse simulador, no Sinotrem, você consegue executar essa programação em qualquer um dos outros comandos. Dos outros comandos que eu falo, né, que são séries da Siemens. Eles funcionam, tá bom? Então, essa primeira parte, pessoal, ela encerra por aqui, que é a demonstração desse facilitador. Eu deixo aqui para vocês dois links. O primeiro é um webinar, um treinamento ali de introdução a esse ambiente que eu acabei de mostrar para vocês. Também daquele canal do YouTube do Gustavo Marino, que eu citei ontem já para vocês. Tem bastante material relacionado com o Sinotrem lá no canal dele. Ele é representante Siemens e a gente tem conversado bastante com relação a ele participar de eventos, de atividades aqui conosco no Instituto Federal Campus Salto no futuro. Então, tenho divulgado o material dele que eu acho bem interessante. Esse webinar, ele é bem extenso, porque nele é apresentado algumas funcionalidades que permitem o aprendizado desse ambiente para operação de contorno, para operação de furação, operação de rosqueamento, tem várias particularidades nesse treinamento aqui, que vocês podem assistir e ir aplicando no simulador que provavelmente vocês em breve terão instalado. Nesse outro vídeo aqui, apresenta um pouco das diferenças, né? Eu mostrei para vocês ali a diferença visual da programação parametrizada no ShopMill e a programação por blocos ali no Program Guide, né? Que é a programação
com as funções preparatórias G. Então, recomendo que, na medida do possível, assistam isso daqui, principalmente aqueles que têm mais aderência com essa área, ou quem está curioso aí para conhecer um pouquinho mais. Bom, agora vou falar um pouquinho para vocês sobre o Fusion 360. O que é o Autodesk Fusion 360? É um software similar ao tradicional, aí, bastante conhecido, SolidWorks, o Inventor também tem a característica bem parecida, o Pro Engineer também, Solid Edge, todos esses softwares de modelamento tridimensional. No entanto, o Fusion, ele traz uma interface mais, vamos dizer, única. A gente não precisa ficar mudando de um ambiente para outro por meio de acionamento de botão, de escolha, de ambientes de trabalho por meio de abertura de novos arquivos. Ele carrega tudo no mesmo arquivo, tanto o ambiente de modelamento tridimensional, o ambiente de manufatura auxiliada por computador, fica um negócio bem mais prático de se trabalhar. E eu tenho adotado para as minhas aulas essa ferramenta, tenho gostado bastante dos resultados que temos alcançado com ela e pretendo que nesse retorno, né, das aulas presenciais, eu costumava usar o Autodesk Inventor, tanto para a parte CAD como CAM, começar a implementar o Fusion 360 também para as disciplinas dos cursos de nível técnico, tecnológico e engenharia que nós temos no Instituto Federal Campus Salto. E aí trouxe, né, para essa oficina para compartilhar com vocês um pouquinho do que existe com relação ao Fusion 360 no que diz respeito ao uso gratuito do plano educacional. O que eu vou mostrar aqui para vocês diz respeito especificamente à instalação para alunos do Instituto Federal ou para alunos de outras instituições que tenham um acordo de cooperação ou um convênio junto com a Autodesk. Tá? Acho que eu mencionei isso ontem. A Autodesk, a nível mundial, com as mais tradicionais instituições de ensino, ela tem essa parceria para disponibilizar acesso a esses planos, a esse plano educacional e, lógico, aos diversos softwares. Não sei se vocês já acessaram o site da Autodesk, mas AutoCAD, Inventor, toda a parte relacionada com projeto para engenharia, projeto para manufatura, eles têm parte de representação gráfica, o pessoal usa muito, né, na área de cinema, na área de trabalhar com vídeo, criar avatares e assim por diante. Então, estão bem avançados nesse eixo aí também. Estou avançando aqui para a tela 18. Nessa tela vocês vão encontrar o link do site da Autodesk. Então, entrando lá, vai aparecer uma tela como essa daqui. Aqui nessa tela, tem 4 opções aqui no menu superior. Isso muda de um ano para o outro, de um semestre para o outro. Tá? No semestre passado mesmo não era por esse caminho aqui que se fazia isso. Então, hoje, para se chegar no cadastro e acesso ao plano educacional, você precisa entrar no site da Autodesk, clicar aqui no suporte, vai ter um botãozinho download e lá estudantes e educadores. Entrou ali, aí eu recomendo que assista esse vídeo aqui, que é um vídeo que eu fiz no semestre passado e eu não consegui atualizá-lo ainda para essa primeira parte. Só falta essa primeira parte, que é 1 minuto e pouquinho ali do vídeo, que não está atualizado. Dali para frente é o procedimento completo de como fazer o cadastro para conseguir acesso ao plano educacional. Conseguiu acesso ao plano educacional, você vai conseguir instalar ali o Autodesk Fusion 360 ou
qualquer outro produto Autodesk que esteja disponível. Na próxima tela, eu deixo aqui dois links. Um que mostra a interface geral do Fusion 360. Então, Fusion 360, a interface dele é essa que eu estou compartilhando aí com vocês agora. Só confirmem para mim se mudou a tela aí, que às vezes não muda aqui, eu fico falando de algo que não está acontecendo. Mudou sim, professor. Obrigado, Fábio. Obrigado, Júlia. Então, essa é a interface do Fusion 360. Tá? Vou voltar aqui na apresentação. Esse vídeo Autodesk 360, interface geral, eu falo um pouquinho de cada área ali da interface do Fusion 360. E esse tutorial de introdução CAD/CAM fresamento é exatamente o procedimento que eu vou realizar aqui, tá? Que eu já tinha desenvolvido isso, então já está disponível aqui para vocês também. E vai ficar gravado, até amanhã eu disponibilizo essa gravação, quando ela estiver processada, né, pelo Google, e deixo para vocês no Google Sala de Aula também a apresentação de hoje. Então, vou aqui no Fusion. A minha intenção é reproduzir o desenho que nós estamos usando aqui de referência. Deixa eu pegar ele aqui. É esse daqui. Vou deixar ele mais para o lado. E ajeitar essa tela aqui um pouco mais para o lado de cá. Então, vou fazer uma demonstração para vocês de como realizar o modelamento tridimensional e depois a simulação de usinagem. Tá? Talvez tenha alguma dificuldade aqui para visualizar, mas eu acho que dá para tentar chegar aqui no resultado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o bloco. Lá na simulação de usinagem que a gente usou o Simutrem, foi feito um bloco de 50 por 50 por 15. Depois o detalhamento. Vou tentar realizar exatamente essas etapas aqui para chegar no modelo tridimensional. Tem um botão aqui no espaço de trabalho, aqui, ó, Design, que é para modelamento tridimensional. Então aqui tem outras opções, tem que estar habilitado o Design. Vou ter aqui a opção para criar um esboço, criar um sketch. Clico nela e vou selecionar o plano de trabalho aqui, X e Y. Do lado aqui tem um cubo isométrico. Esse cubo isométrico, ele permite que eu veja os planos, tá? Que estão disponíveis ali. Então, o plano de trabalho X e Y é esse aqui, que tem a referência do eixo vermelho e a verde, ó, de baixo. Cliquei nele. Aqui nas ferramentas de criação, a gente tem a opção de ferramenta de retângulo. Vou pegar aqui a retângulo de 2 pontos e vou criar aqui um perfil retangular. Ainda aqui nas ferramentas de criação, a gente tem a opção Sketch Dimension, que pode ser acessada pela letra D no teclado do computador, que ela entra de forma automática. Tá? Então, clica na linha de referência, movimenta o cursor do mouse e digita o valor da cota. Clica, movimenta, digita o valor da cota. Colocou ali 50 por 50, que é o esboço, né? Tem o esboço, tem as cotas, o próximo passo é fazer o modelamento. O modelamento vai ser feito aqui no menu superior com a opção Solid. Solid, aparecem outros recursos. Vou usar esse recurso Extrude, para fazer uma extrusão, para acrescentar material. Clico ali em extrusão. É apresentada uma caixa de diálogo aqui para que eu faça o preenchimento da informação do quanto eu quero que tenha de preenchimento de material, né? Então aqui em distância consigo fazer por aqui ou por essa caixinha que está suspensa aqui no meio da tela. Vou fazer por aqui, ó. Colocar aqui 15, ele já dá uma prévia do que vai ser feito.
Reparem que aqui embaixo em operação, operation, está como new body, para criar um novo corpo ali. Ok. Está feito o bloquinho inicial de 50 por 50 por 15. Próxima etapa vai ser clicar nessa face e iniciar um novo esboço. Aqui, iniciar um novo esboço. Agora tem que fazer o perfil hexagonal. Para realizar o perfil hexagonal, aqui nas ferramentas de criação, tem essa ferramenta polígono. Aí eu tenho a opção do polígono circunscrito ou o inscrito. Eu vou pegar essa do circunscrito e vou procurar aqui mais ou menos o ponto médio aqui, ó. Vou clicar e abrir um perfil e vou tentar alinhar aqui já próximo do paralelo aqui, ou se eu quiser deixar ele desalinhado, também não tem problema. Olhando para o desenho, percebam que de uma face, essa face aqui de cima, do ponto 3 para o ponto 4, para a face do ponto 1 para o ponto 6, eu tenho a informação de 45 no eixo Y e esse 5 aqui. Ó. Se eu subtrair o 5 do 45, de uma face a outra, eu tenho 40 milímetros. Eu vou usar essa referência de 40, então. Só que primeiro, eu preciso acertar esse hexágono para que ele fique alinhado, né, conforme está esse aqui. Ó. Eu tenho uma referência, uma restrição de paralelismo entre essa linha que forma o ponto 3 e o ponto 4 com essa linha superior aqui do meu perfil quadrado, que é essa linha aqui, né? Então, aqui nas ferramentas de restrição, a gente tem essa opção, ó, paralelo. Eu posso informar clicando nessa ferramenta e depois clicando nas referências que eu quero que essa linha fique paralela com essa. Olha lá, ele posiciona o objeto. Qual que é o problema que eu tenho agora? De localização. O objeto não está na posição central aqui que eu quero. Ele está alinhado, mas não está na posição central. Não tem problema. Usa a ferramenta de dimensionamento aqui, a Sketch Dimension, e coloca dessa lateral, clica nela, até o centro aqui, ó, a metade da referência que eu tenho. A referência é 50, 50 dividido por 2. Enter. Já posicionou aqui nesse eixo. Agora eu preciso posicionar nesse eixo aqui também, daqui de baixo. Aqui vai ser também 50 dividido por 2. Agora está centralizado. Uma vez centralizado, agora a gente vai fazer a retirada do material na profundidade de 8 milímetros. Isso está nessa referência aqui, né? Aqui a gente tem lá 50, 50, 40 que está cotado aqui, ó, e 8 milímetros de profundidade. Para fazer essa remoção de material, novamente, menu superior, opção Solid, Extrude, para fazer a extrusão. Clica ali em extrusão, e eu vou selecionar a área que eu quero que o material seja removido. Eu quero remover a parte interna do hexágono? Não, é a parte externa. Então vou clicar aqui. E aqui, ó, percebam que a seta está saindo para cá, então ela vai acrescentar material. Quero que ela vá para o lado contrário. Para ela ir para o lado contrário, percebam que aqui a referência de distância, ela fica negativa. Então beleza, tem que ser menos 8. Vou carregar aqui com menos 8 e ok. Está feito ali o perfil hexagonal no bloquinho, conforme o desenho que eu tenho de referência. Então essa é a parte CAD, a parte de modelamento tridimensional. Tá? Para finalizar, nós precisamos realizar a parte CAM, que é a parte de simulação de usinagem. E isso é feito num espaço de trabalho, aqui num ambiente chamado Manufacturing, no Fusion. Esse ambiente, a gente acessa ele mudando ou intercambiando aqui nesse botão. Ele está como design, clico nele e procuro aqui a opção Manufacturing. Tem ali novas
ferramentas, novos recursos para trabalhar com esse objeto. Primeira coisa que é realizada é a identificação de um ponto de referência, de um setup, que é chamado. Esse setup ele vai ser feito por meio dessa ferramenta. Importante, aqui tem outras opções no menu superior, nós estarmos nessa opção Milling. Esse perfil aqui, como nós já vimos lá no Shop Mill, então Mill faz referência à parte de fresagem, faz referência às operações aqui, vamos dizer assim, de forma genérica, né, de polígonos. Então, vou pegar aqui a referência de Setup. Quando eu clico ali em Setup, tenho essa representação. Vou trazer esse elemento que anteriormente nós chamamos de plano cartesiano, né, o X, o Y, agora tem o Z aqui, ó. A gente vai trazer esse elemento, que é o nosso ponto de origem, para esse cantinho aqui, ó, para garantir que todo o objeto, ó, lembrando de ontem, né, que a gente falou de plano cartesiano, está todo o objeto no primeiro quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, do lado de cá segundo, aqui embaixo terceiro e do lado de cá quarto. Então procuro garantir que todo o meu objeto está posicionado no primeiro quadrante. Aqui na caixinha do setup eu tenho a primeira aba, que eu selecionei o ponto aqui da origem, a segunda aba, que eu vou deixar todas as opções aqui. Duas delas têm padrão preenchido com o número 1, a gente muda para 0, para que aqui embaixo eu tenha exatamente as dimensões do meu objeto, 50, 50, 15. O modelo tridimensional inicial foi feito com essas dimensões. E clico aqui em OK. Está referenciado o objeto. Agora, nós vamos definir a estratégia de usinagem, profundidade de corte, ferramenta que vai ser usada, como realizar isso. Aqui no ambiente Milling, tenho as ferramentas 2D. Nós vamos ter uma ferramenta aqui chamada de 2D Contorno, 2D Contour. A gente clica nela, vai abrir uma caixinha aqui que traz todos os recursos que nós temos que configurar, né? Todas as abas que tem que configurar para utilizar o 2D Contour. Ela começa com ferramenta, passa por definição do perfil, da geometria. Na atividade anterior, lá no Shop Mill, a nossa geometria, o nosso contorno, era o hexágono. Aqui também vai ser o hexágono. Os planos de trabalho aqui, que nesse momento a gente não vai se preocupar muito com ele. A referência da quantidade de passadas, qual que é o incremento para se chegar nessa profundidade de usinagem. E a última referência aqui, que a gente pode definir alguns parâmetros aqui, que nesse momento a gente não vai falar dela também. Então, definindo a ferramenta. Como eu disse, pessoal, todo esse procedimento que eu estou fazendo, ele está disponível naquele tutorial que está junto com a apresentação. Mas fica aqui também a gravação para facilitar para vocês. Ó. Ferramenta. Venho aqui na opção Select. Ocorre a mudança aqui para uma nova interface. Nessa nova interface, do lado esquerdo, tem aqui embaixo, ó, movimentando a barra de rolagem, a última opção é Tutorial Metric. Clica ali em Tutorial Metric, tem várias opções de ferramenta aqui. Ó. Reparem que tem uma ferramenta de diâmetro 16. A gente já usou anteriormente de 16, ficou legal, funcionou. Vamos usar de 16 aqui também. Como eu faço para selecionar essa ferramenta? Botão direito, vai ter aqui a opção Copy To, vou copiar. Voltando aqui do lado esquerdo, essa referência Untitled é a referência do nome do meu arquivo. Então esse é o meu arquivo. Eu vou clicar nele e venho aqui, ó, onde eu não tenho dados carregados, botão direito e Paste To para colar a ferramenta aqui. Agora essa ferramenta está vinculada com o meu modelo tridimensional, com o meu arquivo, com o ambiente de manufatura ali que eu estou trabalhando. Então eu clico nela
Venho aqui do lado direito, na parte inferior, e seleciono. Selecionou, lá vai aparecer aqui já uma ferramenta. Está definida a ferramenta, a gente pode aqui nessa referência coolant, que é a referência de fluido de refrigeração, fluido de corte, deixar ele desabilitado aqui, para não ter, caso formos colocar essa programação, essa simulação, né, que pode ser gerada uma programação posteriormente para execução, a gente desabilita aqui para não ter necessidade de acionamento desse recurso. Aqui em geometria, a proposta é que a gente indique qual a geometria do objeto. A geometria é o perfil aqui, né? Então eu vou selecionar bem a parte de baixo aqui do perfil. Venho com o cursor, clico ali. Os planos aqui, eu vou demonstrar aqui uma condição visual. Ó. Cada um deles, né, estão identificados aqui por cor. Então, de 10 milímetros é esse cor de laranja, os de 5 milímetros, o que estão aqui nesse ponto verde, e o que está em 0 é o que está bem na face do objeto. A gente não precisa mexer com isso para essa demonstração. E aqui na aba Paces, costumo habilitar aqui, ó, essa opção Multiply Depth. Habilita ela. E aqui é aquela referência onde nós colocamos 2 milímetros nas representações anteriores. Então a ferramenta vai deslocar de 2 em 2 milímetros para chegar no perfil final ali. E a última aba aqui, a linking, a gente não precisa modificar. Então só revisando, ferramenta, select, vai lá em tutorial metric, seleciona a ferramenta de 16 e vincula ela ao arquivo. Está com aquele nome, ó, untitled, porque eu não tenho aqui um nome do arquivo ainda não salvei esse arquivo, mas poderia já ter salvo e ter um nome diferente. Geometria, seleciono a parte de baixo aqui do perfil que eu quero que seja realizado. Os planos de altura não precisa modificar. Aqui em passes, habilita Multiply Depth e o máximo Hold Step Down deixa como 2. Feito isso, clica em OK. Aqui do lado esquerdo é para carregar uma condição do recurso que foi aplicado, identificando a ferramenta e o nome do recurso. Ferramenta 2, 2D contorno. Percebam que eu tenho a ferramenta representada, um traçado aqui que me mostra o que vai ser executado, e para que eu efetivamente execute isso, faça a simulação, mais aqui do meio para a direita da tela tem os recursos de ação, o Action, que está aqui, ó. Clico em Action, vai ter aqui a opção Simulate, que é esse botãozinho aqui, ó. Então clico nele, ele coloca volume no material para que ele possa realizar a simulação de usinagem. Então vou dar o play aqui, ó, clicar no Startar, no Iniciar, a ferramenta desce e faz o contorno ali da simulação de usinagem. Tá? Então mais uma tecnologia relacionada com CAD e CAM, que está disponível de forma gratuita, né, para uso educacional, para uso industrial, tem toda a regulamentação, a aquisição de licença, né, para utilizar esse recurso, mas enquanto aluno do Instituto Federal Campus Alto, vocês conseguem ter uma licença aí, se não estou enganado, de 3 anos para usar esse software. Tá? Então essa é a parte de modelamento tridimensional e simulação de usinagem. CAD, modelamento tridimensional, simulação de usinagem, é a parte de manufatura auxiliada por computador, que é a parte CAM. E o CNC? O CNC é o que a gente chama da programação. Tá? No Shop 1000, aqueles blocos parametrizados, na programação pela máscara de programação que eu mostrei para vocês ontem. São todos aqueles blocos que geraram, né, permitiram fazer a simulação de usinagem.
E aqui, no Fusion 360, essa programação ela é gerada de forma automática. Tá? Como de forma automática? Depois que eu gerei aqui a simulação e tenho ela definida, entendi que está certo com o que eu espero da programação, aqui nos botões, nas referências, né, de ações, ou actions, nós temos aqui essa opção, pós-processamento. Clicando em pós-processamento, aparece essa janela aqui, que ela é um pouquinho diferente do que está no arquivo lá do tutorial dessa parte que eu disponibilizei para vocês, porque também mudou essa interface e eu não consegui atualizar aquilo lá ainda, tem que fazer isso. Mas recorre aqui à gravação que vai conseguir sucesso aí na realização da atividade. O que a gente faz aqui de configuração? Aqui eu escolho o comando que eu quero que seja feito o pós-processamento. No caso, estou usando aqui o da Siemens, né, que é o Sinumeric 840. Tem mais opções? Tem. Clicando nos 3 pontinhos aqui, ó, além do Siemens, né, percebam que tem várias outras opções aqui de comandos que a gente pode selecionar para fazer a programação que vai ser gerada, a programação CNC. Então tem Mitsubishi, tem Heidenheim, tem Mazaki, tem Fanuc, tem até uns que eu nunca vi na vida aqui. Mas são comandos de máquinas CNC, tá bom? No caso da atividade que nós estamos realizando, eu estou utilizando aqui em Siemens o Sinumeric 840D, que é esse aqui. Ó. Então, ele carrega ali como Sinumeric 840D. Se eu quiser colocar um nome aqui para a programação, vou colocar aqui eficiência, oficina de tecnologias CAD/CAM CNC. Aqui, caso eu queira colocar algum comentário, aqui para indicar a pasta de saída, né? Se quiser selecionar aqui o local que eu quero que o arquivo seja salvo. O meu está na área de trabalho. Vou manter aqui como área de trabalho para poder mostrar para vocês. Que é a unidade de medida milímetros. Acredito que com essa configuração aqui, a gente já consiga chegar no resultado. Feito isso, clica aqui em Post para fazer o pós-processamento. Ele vai carregar um arquivo. Como a minha máquina já foi usada com esse recurso, ele começa ao final, né, ele aparece uma imagem com os blocos de programação. Eu indiquei ali o local onde ser gerada essa programação. Vou diminuir aqui os arquivos. Percebam que aqui na minha área de trabalho, ó, foi gerado esse bloco de notas, ó, eficiência OT3C. Eu abrindo esse bloco de notas, vai permitir que nós tenhamos aí a visualização, ó, da estrutura de programação que foi criada. Então, lá no ambiente design, nós fizemos a parte de CAD, né, a parte de modelamento tridimensional. No ambiente manufacturing, foi possível visualizar ali a definição da estratégia de manufatura, a simulação de usinagem, e com o pós-processamento, chegamos na estrutura da programação. Essa programação, perceba que ela é uma programação mais ponto a ponto, né? Ela é até mais extensa do que a primeira que eu mostrei para vocês ontem, e principalmente da que foi mostrada pelo Shop1000 hoje. No entanto, o resultado é o mesmo. Tá? O perfil que vai ser realizado com essa programação é o mesmo. Dá para usar essa programação, selecionar ela aqui, colocar lá no simulador, no Sinotrem, e realizar a simulação de usinagem no Sinotrem. Tá bom? Então é esse o recurso aí referente a essa parte
do Fusion 360, CAD e CAM. Como eu disse para vocês ontem, a proposta não é que no encontro de ontem e de hoje vocês tenham condições de aplicar. Tá? Alguns vão ter condições de aplicar isso daí, outros, nesse momento, ainda não. Mas o material vai ficar disponível para que vocês possam colocar isso aí em prática, utilizar. A ideia inicial é divulgar, é disseminar que existem, né, essas tecnologias e que para alunos, né, durante o seu percurso educacional, você pode fazer uso disso. Como eu disse, essa atividade da Oficina de Tecnologias CAD CAM CNC vai ficar disponível, se quiserem compartilhar com amigos, conhecidos, familiares, fiquem à vontade, que não tem problema nenhum com relação a isso, tá bom? Fico à disposição para tirar dúvidas de vocês a qualquer momento, dentro da minha disponibilidade ali, interajo com vocês por e-mail, pelo Google Sala de Aula, pelo canal que vocês julgarem aí mais eficiente, tá? Fico à disposição para tirar dúvidas de vocês a partir desse momento. Agradeço aí a participação de todos e vou colocar a lista, o link da lista de presença da participação de hoje, tá? Para que vocês possam garantir a presença de vocês e a certificação final dessa oficina, né, de tecnologias CAD, CAM e CNC por meio da Comissão do Eficiência. Tá bom? Obrigado da participação, pessoal. Opa, Felipe, João Felipe, eu que agradeço aí a sua participação. Fábio, muito obrigado. Stephanie, agradeço a presença. Mariana, Jorge, Lara, agradeço a todos vocês aí. Espero, de alguma forma, ter contribuído para que vocês que não tiveram contato ainda, né, no curso, aqueles que são alunos, ou aqueles que estão em busca, né, de conhecer alguma atividade, conhecer alguma área para buscar aí uma formação que motive vocês, que não seja nessa área, mas que tenha um olhar aí um pouco mais abrangente, né, com relação às possibilidades. Acho que a palavra é essa. A gente buscar sempre as possibilidades dentro do que há de, de ambientes educacionais que disponibilizam recursos como essa feira de ciência, né, que traz várias oportunidades, tanto para vocês participarem com apresentações, como para interagirem por meio de minicursos, palestras e demais eventos. Fico à disposição de vocês, caso não tenham dúvidas, tá? Por hoje era isso que eu tinha para compartilhar com todos. Desejo sorte aí, sucesso. Abraço para aqueles que já estão saindo. Falou, professor. Prazer conhecê-lo, hein? Bom descanso. Prazer todo meu, Jorge. Nós nos encontramos em breve, se tudo correr bem. Falou. Lara, Júlia, Letícia, Giovana, todos aí que estão comentando no chat, muito obrigado pelos comentários. Fico feliz de poder Obrigada, contribuir com professor, vocês. pela Alana, palestra. Boa noite. obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite, um bom final de semana para todos. Boa noite, Vitória. Até mais. Obrigado, Juliana. Agradeço a presença. Espero que tenha se interessado aí
pelas tecnologias que foram apresentadas. Boa noite, professor. Realmente, eu não conhecia essa ferramenta, gostei muito. Apesar que eu estou fazendo o técnico de informática, o último semestre, e eu tive a oportunidade de conhecer esse CAD, né, e esse CAM, que eu não sabia como mexer nesse tipo de ferramenta, mas não consegui, infelizmente, instalar na minha máquina. Eu achei assim, não sei se o meu computador não está instalando, ou eu não consegui compreender conforme a instalação, né? Mas assim, se tiver oportunidade vou deixar lá no chat do Classroom para ter a oportunidade do senhor conseguir instalar na minha máquina para mim tentar fazer, porque eu gostei de mexer nesse CAD aí, nesse Fashion, muito, ó, top, hein? Então, como eu comentei com vocês, acontece de não completar a instalação do Sinotrem. Aí precisa fazer um procedimento que o pessoal costuma chamar de instalação manual. Tem que ir lá onde está o drive de instalação, tirar ele da pasta que está compactada e ir instalando item por item. Na apresentação de ontem, eu deixei lá no tutorial de instalação um arquivinho de bloco de notas que tem essas orientações de como fazer essa instalação passo a passo. Tá? Se você quiser, na próxima semana, geralmente na quarta-feira, na parte da manhã, e na sexta-feira, no final da tarde, eu faço atendimento de alunos. A gente pode combinar, fazer uma chamada de vídeo, e eu te passo essas orientações de como fazer a instalação, se for esse o problema que está acontecendo, tá bom? Mas não é coisa que demora muito para fazer, não. Coisa de 15, 20 minutos resolve, tá? E nesse caso você só atende nesse horário, professor, porque eu trabalho e assim, é o único dia que eu tenho de folga da semana é na sexta-noite, porque eu não tenho aula com técnico. É a única Entendi. sexta-feira que eu não tenho aula, entendeu? Então, a minha disponibilidade nesse semestre aqui para atendimento, ela está só nesses horários, tá? De terça-feira à noite, eu tenho aula com o pessoal do técnico de automação, e é uma turma bem reduzida. Poderia também abrir ali um espaço, como é algo rápido de se fazer, para que a gente realize essa instalação na terça-feira à noite. Aí fica na sua disponibilidade. Seria um outro horário que eu poderia disponibilizar para isso também.